Olá, senhoras e senhores, e vamos nós para mais um vídeo resposta aqui a uma questão. E a pergunta do dia é a seguinte: a ideia de singularidade é bastante frisada na filosofia clínica. De fato, é sim, né? Há, portanto, numa existência dialética, uma generalidade? Então, essa é a primeira pergunta. Há uma generalidade? Algo que é comum a todos? E depois, entre parênteses, a critério de exemplo, a necessidade, por exemplo, ali de balancear emoção e razão, e aí a pessoa continua, né, o Leon. Ou talvez seja uma necessidade só minha e de outros, mas não de todos. Haha, né, termina ali. Então a pergunta é a seguinte: dentro da filosofia clínica, embora a gente afirme a ideia da singularidade, algo que seja geral, então, por exemplo, que eu deva balancear emoção e razão, ou qualquer outro princípio ali na constituição humana? E a resposta inicial e rápida é não, não há uma generalidade nesse sentido. Talvez a maior generalidade da filosofia clínica, talvez o mais universal que o filósofo clínico afirme, é que cada pessoa é singular. E isso vale para todos. Então essa talvez seja o princípio generalista, universalista da filosofia clínica, de dizer que cada pessoa é uma e que cada caso é um caso. Lembremos que quando a gente afirma isso, a gente está dentro de um âmbito de terapia, né? A gente não está aqui fazendo sociologia, a gente aqui não está fazendo uma construção filosófica no sentido de dizer o que é o ser humano. Inclusive tem um texto num dos volumes da revista da Casa da Filosofia Clínica em que eu discorro um pouco sobre isso, né? Sobre dizer se a filosofia clínica ela precisa de uma noção antropológica para trabalhar no consultório. Vale a pena ler, né? Se não me engano, foi na edição de primavera de 2024, ou no verão, né? Na primavera ou verão ali vocês vão encontrar esse texto. Enfim, um outro ponto importante que é levar em conta é que quando a gente pensa numa noção de como é que as pessoas deveriam ser no consultório, por exemplo, dizer que as pessoas devem ter, a razão deve estar acima da emoção, ou a emoção e a razão devem caminhar juntas, a gente está numa dicotomia, às vezes comuns em algumas propostas terapêuticas, mas que na filosofia clínica ela é só uma pequena parte de uma grande quantidade de possibilidades do que pode acontecer com o ser humano. Na filosofia clínica, a gente tem o que a gente chama de tópicos da estrutura de pensamento, e nela a gente engloba, por exemplo, como a pessoa vê o mundo, como ela se vê, qual é a relação dela com o sensorial e com o abstrato, quais são os elementos que foram assimilados por ela nas experiências ou nas falas dos outros. A gente vê também como é que a pessoa conhece as coisas, como é que ela aprende as coisas, quais são os valores que ela traz, qual é o processo que se dá nessa relação ali dos conhecimentos, do modo como ela age internamente, como é que ela viabiliza quem é. E aí a emoção também entra como mais um entre esses aspectos, entre muitos outros. Então, o filósofo clínico está atento a uma gama imensa de aspectos que a pessoa pode manifestar e como é que esses aspectos dialogam entre si. Então, o critério que o filósofo clínico vai encontrar para dizer o que seria equilíbrio vai depender da pessoa atendida. Vai ter pessoas, para trazer esse aspecto que veio na pergunta sobre emoção e razão, vai haver pessoas muito mais racionais e isso está ótimo para elas. Outras pessoas que serão mais voltadas para os aspectos emocionais e isso está ótimo para ela. Porque para algumas pessoas ter um desses aspectos predominantes no seu modo de agir, no seu modo de refletir, no seu modo de se ver, é fundamental para que ela siga a vida feliz, realizada e que seja aquilo que é próprio para ela, né? Que ela se realize com aquilo que é próprio dela. Então, o critério que o filósofo clínico utiliza para dizer o que seria um equilíbrio para aquela pessoa que vai ser atendida é a própria pessoa. Então, o referencial maior do filósofo clínico é sempre e exclusivamente o partilhante, a pessoa atendida. E a gente, quando vai para o consultório com uma percepção prévia ou com uma noção prévia
de como os seres humanos deveriam agir, como é que elas deveriam fazer as coisas, a gente acaba impondo às pessoas atendidas comportamentos, modos de ser, de agir, de pensar, que não são dela. E pode ser que a gente cause um mal muito grande se a gente fizer isso. Então, o critério de como é que o outro deva ou precise ser ajudado pelo filósofo clínico vai vir da pessoa. Então, toda a metodologia da filosofia clínica, ela tem como um primeiro grande passo, um primeiro grande e fundamental passo, a compreensão do outro. E a partir da compreensão desse outro, a gente encontra meios muito mais voltadas para essa pessoa, que encontrem ressonâncias no modo de ser daquela pessoa que podem ajudá-la, certo? E para saber um pouco mais sobre isso, eu continuo aqui indicando os meus 2 livros. Com esse aqui, Introdução à Filosofia Clínica, a gente tem uma noção da filosofia clínica como um todo. Ele foi lançado em 2021 pela editora Vozes, em 2022 já teve sua primeira reimpressão. E agora, o livro mais recente é esse aqui, lançado no final agora de 2024, Lições de Filosofia Clínica, lançado pela editora Sulina. E aqui, cada lição ele é um aprofundamento nas reflexões sobre filosofia clínica, inclusive sobre essas que aparecem nas perguntas. Muitas dessas perguntas são respondidas, talvez de modo muito mais reflexivo, mais bem colocado no texto, certo? E é isso, aguardo vocês para mais um vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que eu não tenha me feito fazer claro aqui, não tenha me feito claro aqui, na verdade, vocês podem deixar nos comentários, podem deixar todas as perguntas, todas as dúvidas, e também, se eu estou conseguindo responder as questões a contento, também comentem aí, deixem, olha, tá esclarecendo, tá ficando interessante, certo? E também curtam esse vídeo, se inscrevam se vocês não estão inscritos, e tem muitos mais vídeos aí pela frente. Aguardo vocês no próximo. Um grande abraço.